Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje nesta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. E escolhi como tema de nossa reflexão de hoje o que esperar do conclave que se aproxima. Estamos aí há alguns dias do início do conclave, previsto para começar no dia 6 de maio de 2025. Antes de entrar na questão do conclave, é interessante situar o contexto do catolicismo mundial. O catolicismo hoje no mundo não representa mais a maior religião. O catolicismo em si já veio superado em números estatísticos pelo Islã. O cristianismo não. O cristianismo tem uma presença maior que o Islã, mas o catolicismo, em particular, já foi ultrapassado pelo Islã. Estamos diante de um cenário difícil para o catolicismo no mundo, com uma realidade de sangramento de fiéis que a cada dia se revela mais significativo. A carência de vocações é muito visível nas congregações religiosas. A transformação de centros de devoção, de igrejas em supermercados ou outras realidades, esvaziamento dos fiéis. Sobretudo na Europa, a crise se revela mais forte. A população católica na Europa, que há 10 anos era em torno de 252 milhões de pessoas, hoje já caiu para 238 milhões, numa taxa de redução ao ano que chega a 0,58%. O catolicismo pulsa com mais vitalidade hoje na África, na Ásia e na América Latina. Sobretudo na África e na Ásia, porque na América Latina nós estamos percebendo o crescimento grande dos pentecostais. E o crescimento, por exemplo, na África é também um fator importante para a cidadania de africanos, não tanto em razão de uma vocação para a igreja, mas uma possibilidade de cidadania e de afirmação, possibilidade de estudos na Europa. Isso motiva também o aumento de vocações na África, né? Entre 1950 e 1970, a América Latina passou a ser a região com maior porcentagem de católicos do mundo, ultrapassando a Europa. E nos últimos 55 anos isso vem crescendo, sendo o Brasil o país com a maior população católica do mundo, com cerca de 140 milhões de fiéis. Mas mesmo no Brasil, a taxa de crescimento vem também diminuindo a cada década, como a gente pode perceber nos dados do censo. Estamos aguardando os resultados do último censo, ainda não saíram sobre a questão da religião. Bom, então é nesse cenário de crise do catolicismo, de crise das instituições definidoras de sentido,
é que se dará o conclave, né? Nos próximos dias teremos 135 cardeais eleitores reunindo-se na Capela Sistina para definir quem vai suceder Francisco no comando da Igreja Católica. Apesar de muitas especulações, né, existe um ditado popular cauteloso que diz o seguinte, é bem conhecido, né? Quem entra no conclave como papa sai como cardeal. Nem sempre as previsões de escolhas se realizam, né? Os conclaves são tecidos por muitas incógnitas e surpresas, né? Tudo depende do que vai acontecer ali dentro. Que, como vimos no filme O Conclave, a reunião tem um toque espiritual, mas tem muito de política também, né? Na verdade. Muitos conchavos políticos que já acontecem desde o momento que o Papa adoece ou morre. Né? Desses 135 eleitores atuais, 108 foram indicados pelo Papa Francisco, 22 pelo Papa Bento XVI e 5 pelo Papa João Paulo II. Francisco, ao escolher os seus cardeais, não indicou apenas cardeais sintonizados com sua linha pastoral. Isso é muito importante. A grande preocupação de Francisco foi de universalizar mais a presença dos cardeais, pontuar mais a universalidade da igreja, né? Cardeais vindos de toda parte do mundo. Isso aí é um dos traços importantes de Francisco. Né? Ampliar o circuito geográfico e manter viva a diversidade no quadro dos cardeais. Daí que ele não escolheu só cardeais ligados a ele, mas quis garantir a diversidade, respeitando também a realidade local de cada igreja. Nós temos, dentre os cardeais eleitores, 31 da Cúria Romana, vindo de várias partes do mundo. Então, são 31 curiais. 30 espalhados pelas Américas e 40 cardeais do restante do mundo, sendo que a média de idade dos cardeais é 70,4 anos de idade. 18 representantes estão espalhados em 17 países africanos e dão uma marca de 13,34% dos votantes. Aqui, segundo os dados trabalhados pelo professor da PUC de São Paulo, Fernando Altmaier. 53 eleitores de 18 países europeus, somando 39,6%. 39,26% do total. 23 cardeais votantes de 17 países asiáticos, que somam 17,03%. 37 oriundos de 15 países americanos, somando 27,4%. E 4 cardeais de países da Oceania, somando 2,97%. Os cardeais. O que é que vem circulando na imprensa como possíveis candidatos ao pontificado?
nomes fortes, né? Entre os nomes que circulam, nós temos Roberto Sará, Peter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Avellini e Luiz Antônio Gocintagli. São alguns dos nomes que circulam. Sará, o primeiro, tem pensamento ortodoxo conservador. Tem 79 anos, nasceu na Guiné, cardeal africano. E atualmente ocupa no Vaticano o cargo de prefeito emérito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Parolin, que é um nome forte, embora eu não acredite que ele tem tantas chances assim. Parolin é atual secretário de Estado do Vaticano, 70 anos. Teve uma curta carreira pastoral se envolvendo com o Vaticano pouco após se formar. E ocupa o cargo de secretário de Estado, indicado pelo Papa Francisco em 2013. Luiz Tagle, esse mais aberto, né? Filipino de 67 anos, de ideais progressistas, foi arcebispo de Manila. E em 2019, veio chamado por Papa Francisco para viver em Roma, ocupando o cargo de pró-reitor do Dicastério para a Evangelização. É considerado uma espécie de Francisco asiático. Peter Erdo, de 72 anos, arcebispo de Budapeste desde 2003. Foi indicado ao cargo pelo Papa João Paulo II. E quando foi indicado na época, era um dos mais jovens cardeais, na ocasião com 51 anos. Zuppi, de 69 anos, arcebispo de Bolonha. Bolonha, que é considerada a área vermelha da Itália. Bolonha, de onde veio o grande cardeal Lercaro, que teve uma presença fantástica no Concílio Vaticano II, tentando encaminhar o concílio para a perspectiva radical em favor dos pobres. Então, de Bolonha, em Bolonha nós temos sempre cardeais de muita abertura, porque é uma região de muita abertura social. Então, Zuppi vem de Bolonha. Foi indicado ao cargo pelo Papa Francisco em 2015 e foi nomeado cardeal em 2019. Ocupa hoje o cargo de chefe da Comissão Episcopal Italiana e pertence à ala progressista no Vaticano, que defende as reformas na Igreja Católica. Nesse sentido, está em muita sintonia com o Papa Francisco. Depois, Pizzaballa, de 60 anos, patriarca de Jerusalém, é o segundo papável mais jovem, se tornou cardeal há somente 2 anos. Foi nomeado pelo Papa Francisco. E ele se ofereceu para ser refém do Hamas nesses contextos de conflitos entre Israel e Palestina, né? Alguns acreditam que será a vez agora de um cardeal italiano, mas é difícil. E se foi italiano, a minha preferência vai para o Zuppi, né? Certamente o arcebispo de Bolonha.
Quando o Francisco se tornou papa, eram 28 cardeais italianos, hoje são 17. Foi o país que mais perdeu representantes. Podemos ter surpresas, essas seriam surpresas bem-vindas, né? Assim como aconteceu no filme O Conclave, que teve uma surpresa ao final, nós podemos também ter uma surpresa, e duas surpresas seriam muito bem-vindas, né? A do cardeal poeta português Tolentino Mendonça, que atuou como bibliotecário apostólico do Vaticano e agora é ministro da Educação e da Cultura, e sob sua tutela estão as universidades católicas de todo o mundo. Cardeal Tolentino é natural de Madeira, é um grande especialista da literatura portuguesa, apaixonado por Fernando Pessoa e também apaixonado por uma das grandes místicas, jovem mística holandesa, Eti Ileson, que morreu em Auschwitz. Tolentino tem uma grande sensibilidade para com a literatura e a mística. Seria para mim um nome exemplar, né? Como também o cardeal inglês Timothy Radcliffe, que inclusive recebeu a autorização do Papa Francisco para vestir de branco. Ele não veste aquelas vestes vermelhas dos cardeais, mas ele está ali sempre sua presença de branco. Passou por problemas difíceis de saúde recentemente, com câncer de língua que se curou, e tem um carinho muito particular, recebeu sempre um carinho muito particular do Papa Francisco, tendo pregado retiros nos últimos sínodos, sempre escolhido para pregar, que foi superior da Ordem dos Dominicanos, tem uma grande experiência pastoral e de administração de uma grande congregação religiosa, né? Então seriam duas surpresas, né? Seja o cardeal Tolentino, seja o cardeal Timothy Radcliffe, que aqui no Brasil foram publicados alguns de seus livros, que são preciosos tratados de espiritualidade, né? O cardeal Tolentino é um grande poeta e estudioso da Bíblia, né? Um nome de destaque na poesia portuguesa contemporânea, já tendo recebido vários prêmios. Foi criado cardeal em 2019. Bom, para que o novo pontífice seja anunciado, é preciso que os diferentes grupos de cardeais que formam o chamado conclave firmem alianças e acordos ao longo do processo. Quando esses 135 cardeais, aqueles com idade abaixo de 80 anos, com direito a voto, começarem a atuar assim que estiverem recolhidos na Capela Sistina, começarão as sessões de votação, e ali então que começa mesmo a acontecer a escolha, né? É possível que essas reuniões secretas ocorram, né, entre os dias 6 e 11 de maio. O Frei Beto, em falas recentes, tem dito que acredita que será uma eleição um pouco mais demorada que as anteriores, que duraram cerca de 48 horas, né? E essa eleição levará em torno de 3, 4 dias, na visão do Beto. Eu acho que é plausível essa colocação, né? E só acontece a eleição de um Papa quando se
se dá um número, 2/3 de votos favoráveis a determinado candidato. Como eu disse anteriormente, nem todos os nomeados pelo Papa Francisco são alinhados a ele, mas curiosamente alguns candidatos que foram nomeados por Francisco são nitidamente conservadores. Acontecem no caso dos cardeais brasileiros. A gente vê, por exemplo, a TV Globo dando muito destaque ao cardeal de Brasília, Paulo César, mostrando uma faceta de discurso aberto feito por ele, mas que no fundo ele está atuando mais como um personagem do que como uma pessoa real, porque de fato ele é profundamente conservador. Quem o acompanhou no Rio de Janeiro, também como professor de teologia na PUC do Rio, percebe claramente que ele não é um cardeal aberto, é um cardeal conservador, como acontece em geral no Rio de Janeiro. Então, essa tendência de querer mostrar um perfil mais aberto no pré-conclave é uma tendência que a gente tem que estar muito atento, né? E desconfiar. Né? Como dizia o Frei Mateus, quando a gente começa a achar que um bispo que sempre foi conservador, quando a gente começa a achar que ele está se abrindo, a gente tem que estar preocupado se não somos nós mesmos que estamos nos fechando, né? Sábia posição do Frei Mateus Rocha, grande dominicano. Alguns conservadores nomeados pelo Papa Francisco, o italiano Marcello Semerano, o chileno Fernando Natalio Chomali Garibe e o peruano Carlos Castilho. Carlos Castilho não é conservador, isso é aqui um equívoco meu. Carlos Castilho foi meu companheiro em Roma. Atuamos juntos na época do doutorado. Ele é alguém profundamente sintonizado com abertura teológica, muito ligado a Gustavo Gutierrez. Carlos Castilho tem uma perspectiva de abertura, né? Não podemos nos esquecer que antes de Papa Francisco tivemos um longo período na Igreja, dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI, que se firmou uma perspectiva muito conservadora na Igreja Católica, onde se formaram muitos bispos fechados, sacerdotes, religiosos, leigos. A gente vê que a Igreja Católica atual ainda tem esse perfil dessas décadas de uma linha pastoral mais conservadora, que se identifica com os pontificados de João Paulo II e Bento XVI, onde tantos teólogos foram punidos, onde tanta atuação crítica da Igreja foi bloqueada, numa linha clara de restauração da Igreja, de busca de um novo equilíbrio eclesial. Talvez agora, com a morte de Francisco, esses segmentos mais conservadores ou mesmo moderados queiram de novo um novo equilíbrio depois dos avanços do Papa Francisco. Isso é possível que ocorra, né? O grande vaticanista Marco Politi, que escreve no jornal italiano Il Fatto Quotidiano, tem um blog, né, e que acaba de lançar um livro em alemão e também em francês, que trata da questão do Papa Francisco como
de um pontificado inacabado. Esse é o tema do livro dele. Eu ainda não tive oportunidade de ler, mas estou interessado nisso. Tá? Para Marco Politi, a situação da eleição agora é, segundo a expressão dele, é dramaticamente emocionante. Alguns acham, diz ele, que a igreja precisa de um homem de posição intermediária agora. Mas nenhum favorito apareceu. Né? Alguns querem um papa mais centrista e carismático. Mas na prática é dentro do conclave que aparecerá o nome. Né? A sociedade moderna precisa de líderes e o Papa Francisco exerceu uma liderança moral das mais impressionantes. Daí a minha esperança, apesar de um certo pessimismo meu em função da conjuntura mais ampla da Igreja Católica, quem sabe teremos um Papa que seguirá esse carisma do Francisco, que é também o carisma do Papa João XXIII. Né? Mas os conservadores estão aí, alguns ferozes, como o cardeal Gerhard Müller, que declarou recentemente que a era de Francisco chegou ao fim. Ele sempre foi um dos mais resistentes ao Papa Francisco. Entre os mais conservadores temos também o cardeal Burke, americano, e vimos ele recentemente conversando com o presidente Trump, na época, por ocasião das exéquias do Papa Francisco. Né? A gente sabe que o Papa Francisco enfrentou uma forte oposição, uma oposição apoiada também pela extrema-direita no mundo. Como disse Marco Politi, Francisco viveu entre os lobos da Cúria Romana. Muita gente ficou feliz com a morte de Francisco, acreditando que talvez agora a igreja retome o caminho de Bento XVI. Né? O próprio Papa Francisco, no seu recente livro autobiográfico, ele diz que o primeiro escrutínio, em geral, se escolhe, se faz uma cortesia a uma figura importante. Né? Isso veio até lembrado por Frei Beto recentemente. Vota-se num amigo, numa pessoa respeitada. É como se fosse uma homenagem, uma deferência a alguém. Depois começa um momento diferente, quando surgem os candidatos mais fortes, né? E os indecisos começam a conceder seus votos a quem eles sabem que não vencerá. São os votos em depósito, que aguardam o quadro se desenvolver mais claramente. Até que, então, a coisa acontece de forma mais viva, né? Com base nas apurações, alguns nomes acabam se fortalecendo mais do que outros, até que uma imensa maioria deposite sua confiança num determinado candidato que se torna eleito. O Brasil tem 7 participantes no conclave e eu acredito que nenhum deles tem chance. Temos o cardeal Sérgio Rocha, primaz do Brasil, arcebispo de Salvador, 65 anos. Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, com 64 anos. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos, que chegou a ser aventado no último conclave, que tem uma feição mais conservadora.
Dom Orani Tempesta, também mais conservador, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos. Paulo César Costa, também conservador, arcebispo de Brasília, 57 anos. João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos. E Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos. Na minha visão, Leonardo Steiner é o que apresenta o perfil mais aberto dos candidatos brasileiros, né? O Brasil é o terceiro país com mais eleitores no processo, que vai ter um papel importante ali, né? 7 representantes. Depois a Itália. O Brasil é o terceiro, a Itália é o que tem o maior número de cardeais, 17, Estados Unidos com 10. Né? Então esse é mais ou menos um panorama geral que eu apresento aqui para vocês, nesse nosso programa Paisagens. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns de vocês, né? E o programa ficará gravado aí e vamos aguardar com muita esperança o conclave que começa a acontecer. Agradeço também ao Felipe Albani, que cuida da parte técnica, e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem.